Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então passar a correção do nosso exercício que foi realizado na última aula antes do recesso e tentar esclarecer aqui os principais pontos que foram dúvidas na hora que eu recebi as respostas de vocês. Então, para iniciar, vamos começar com essa questão aqui da Unesp. Ele fala aí: em 1962 foi divulgada a preparação do tetrafluoreto de xenônio sólido, XF4, pela combinação direta do xenônio com flúor, ambos gasosos, sob altas pressões. Ele pede para a gente primeiro escrever a equação química balanceada da reação, indicando os números de oxidação dos elementos químicos dos reagentes e nos produtos. Então, a equação balanceada fica sendo xenônio gás mais flúor gás produzindo XF4 sólido. Para balancear a equação, eu coloco um 2 aqui na frente, porque são 4 flúor do lado de cá, 2 vezes 2, 4. Bom, com relação aos números de oxidação, tanto o xenônio quanto o flúor têm NOx 0. Ao passo que o xenônio nesse composto aqui e o flúor nesse composto vão adquirir, respectivamente, as cargas, né? Então, o flúor aqui, cada flúor tem carga 1 menos. São 4 flúor, 4 menos. Para que o total aqui dê 0, o xenônio tem que ter uma carga 4 mais. Então, o flúor tem número de oxidação 1 menos e o xenônio tem número de oxidação 4 mais. Com isso, a gente tem aí a base para poder responder o próximo item, quem são os agentes oxidante e redutor. E aqui aconteceu uma boa parte dos erros que a gente observa na correção desse exercício. Por quê? Olha o que acontece. O xenônio, ele passou de uma carga 0 a 4 mais, então ele oxidou 4 elétrons. Logo, o xenônio é agente redutor. Já o flúor, ele passou de uma carga 0 para uma carga 1 menos. Ele reduziu. Lembra disso, né? O número de oxidação diminuiu, o elemento reduziu. O número de oxidação aumentou, o elemento oxidou. Então, flúor é agente oxidante. É preciso tomar cuidado com esses dois termos, porque muita gente respondeu aqui, né, que o xenônio oxidou e o flúor reduziu. Não foi isso que foi perguntado nessa questão, né? E outras pessoas confundiram, né? Então, xenônio, considerar xenônio um agente oxidante e o flúor agente redutor, porque o xenônio oxidou e o flúor reduziu, respectivamente, né? É preciso tomar cuidado, porque o termo agente é aquele que age sobre, ele age sobre a outra substância. Então, eu digo que o xenônio é agente redutor porque ele provocou a redução do flúor. Já o flúor é agente oxidante porque ele provocou a oxidação do xenônio. Então, é necessário a gente ter cuidado com essas referências aí, tá certo? Então, um dos erros mais frequentes que eu detectei nesse exercício foi essa confusão que foi feita aqui nesse item 4. Tá? Bom, no nosso próximo item, ele pede: explique por que a preparação do referido composto representou uma mudança no conceito de reatividade dos elementos químicos do grupo do xenônio na tabela periódica. Então, vamos relembrar. O xenônio é um elemento químico que pertence à família dos gases nobres. Acreditava-se naquela época
que, pelo fato dele ter 8 elétrons no nível mais externo, tal qual os outros elementos da família do gás nobre, com exceção do hélio, que o fato deles terem 8 elétrons, eles teriam a eletrosfera completa, né? Se falava assim nessa época, e por isso eles não reagiam quimicamente com outras substâncias. A partir de 1962, constatou-se que isso daí não estava correto, né? Que a estabilidade química dos gases nobres, ela era grande, mas mesmo assim, se você forçasse através das condições de temperatura e pressão, alguns desses gases nobres conseguiriam reagir quimicamente. Então, isso daí levou à mudança do conceito de estabilidade química, né? Então, é importante notar que é a partir daí, a partir dessa época, é que a regra do octeto ela é colocada em questão, né? Ela é colocada aí como sendo motivo das pessoas pensarem se realmente são os 8 elétrons que garantem a estabilidade atômica de um elemento quando ele faz uma ligação química. Hoje a gente já sabe que o caminho para poder se explicar a estabilidade da ligação química é por energia. Não tem muito a ver com a questão dos 8 elétrons, conforme a gente já discutiu tantas e tantas vezes aí nas nossas aulas. Então é importante a gente notar, né, como que a ciência, a partir daí, evoluiu para o conceito de ligação química que a gente tem nos dias de hoje. Né? Bom, nossa próxima questão, também da Unesp, ele fala: a extração do ferro metálico e de seus minérios pode ser feita utilizando-se monóxido de carbono. Supondo-se que o ferro minério está na forma de Fe2O3. Escreva a equação química balanceada da reação do Fe2O3 com monóxido de carbono, que produz dióxido de carbono e ferro metálico. Então, vamos lá escrever a nossa equação química. Então, ele vai reagir Fe2O3 com monóxido de carbono, CO, vai produzir dióxido de carbono e ferro metálico. O ferro metálico está na forma livre dele, ferro. Bom, balanceando a equação, eu vou precisar de 2 átomos de ferro aqui. Aqui eu já tenho 3 oxigênios. Para eu poder fazer o balanceamento dessa equação, eu vou multiplicar, na verdade, esse dióxido de carbono por 3, que aí fica 3 vezes 2, 6. 3 aqui, 3 oxigênios com mais 3 aqui, 6 oxigênios, a equação fica balanceada. Então, essa daí seria a equação química balanceada. Claro que quem tiver colocado aqui múltiplos, né? Por exemplo, tiver colocado aqui 2, 6, 6 e 4, teria acertado essa questão do mesmo jeito, não teria problema nenhum. Bom, na próxima questão ele pede: indique o oxidante, o redutor e os números de oxidação do elemento químico que se oxidou e do elemento químico que se reduziu. Então, repara que ele está pedindo aqui várias coisas. Então, vamos lá. A gente vai ter que calcular o número de oxidação de cada um dos materiais que estão envolvidos nesse processo, né? O ferro aqui, a gente já sabe que o número de oxidação dele é 0. Bom, fazendo o cálculo do número de oxidação, o oxigênio, ele sempre vai ter carga 2- nos compostos dele, né? Agora aqui, o carbono, nesse composto, são 2 oxigênios, cada oxigênio tem carga 2-, então o carbono tem que ter carga 4- para poder compensar os 2 oxigênios que eu tenho aqui. Aqui o carbono tem carga 2-, 2- 2-, total 0. Aqui são 3 oxigênios, vezes 2, 6-. Então, a carga do ferro aqui, 6-. Como são 2 ferros, cada átomo de ferro tem carga 3-. Lembrando, né, que o número total de cargas, né, no caso aqui, por exemplo, do CO2, né, 2 oxigênios, 4-, por isso o carbono é 4-. Aqui, 6-,
6+, como são 2 ferros, 3+, certo? Então, para eu saber quem é um agente oxidante redutor, eu vou ter que observar agora como que se comportou a mudança, né, dos números de oxidação. Então, vamos lá olhar. No caso aqui, quem sofreu variação foi o ferro e o carbono. O ferro ele passou de uma carga 3+, para uma carga 0, a carga dele diminuiu, ele reduziu. No caso, ele reduziu 3 elétrons. O carbono ele passou de uma carga 2+, para uma carga 4+. A carga aumentou, então ele oxidou. No caso, ele oxidou 2 elétrons. Então, eu já sei que o Fe2O3, por ele ter o elemento que reduziu, ele é o agente oxidante. Então, na nossa resposta, Fe2O3 é agente oxidante. O CO é agente redutor. De novo, aqui aconteceu a troca, né? Muita gente trocou um conceito com o outro. Então, vamos lá. O ferro é o elemento químico que reduziu. O NOx dele era 3+. Já o carbono é o elemento químico que se oxidou. Ele tem NOx 2+. É muito importante, gente, se ater àquilo que o enunciado pediu. Então, teve gente que encheu essa resposta com o número de oxidação de todos os elementos químicos aqui. Então, não fica claro se a pessoa entendeu o comando da questão, né? E é preciso tomar cuidado, ser objetivo. Pediu agente oxidante, agente redutor, elemento químico que oxidou, elemento químico que reduziu. A gente tem que ser bem claro na colocação que a gente está fazendo aqui das questões, tá? A próxima questão, então, é uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Ele fala aqui, na equação química, corresponde ao tratamento que pode se dar aos sulfetos encontrados em certos resíduos industriais, transformando-os em sulfatos. Nesta reação, para a gente poder saber o que está acontecendo aqui, eu vou calcular o número de oxidação de todos os átomos envolvidos nesse processo, né? Mas eu já tenho aqui algumas dicas para poder procurar as cargas, né? Por exemplo, o sódio aqui é um elemento da 1A, ele individualmente tem carga 1+. Vezes 2 sódios aqui, 2+, enxofre 2-. Então, cada enxofre tem carga 2-. Aqui a água oxigenada, H2O2, é o nosso caso particular. A gente tem aqui o hidrogênio com carga 1+, sempre. 2+, então, no total. Para zerar 2-, então, cada oxigênio na água oxigenada tem carga 1-. Aqui, o sódio tem carga 1+, 2+, o oxigênio tem carga 2-, 8-. Então, o enxofre tem que ter carga 6+. Aqui, o hidrogênio tem carga 1+, e o oxigênio tem carga 2-. Então, eu já tenho aqui todos os números de oxidação de todas as espécies que estão envolvidas nesse processo químico. Agora, vamos observar quem é que está mudando. Mudou o enxofre. Repara que o enxofre ele mudou de uma carga 2- para uma carga 6+. A carga dele aumentou. Então, a gente diz que o enxofre oxidou. Né? No caso, ele oxidou 8 elétrons. Porque ele saiu de uma carga 2- para uma carga 6+. Já o oxigênio ele saiu de uma carga 1- para uma carga 2-.
Então, a gente fala que o oxigênio aqui reduziu. Certo? No caso aqui, ele passou de uma carga 1- para 2-, ele reduziu em cada caso aqui 1 elétron. Então, isso torna o Na2S o nosso agente redutor e o H2O2 o nosso agente oxidante. Então, a gente afirma que o sulfeto de sódio é redutor do peróxido de hidrogênio, porque ele é agente redutor. Então, essa seria a afirmativa que eu teria que procurar no momento. Ok? Bom, qualquer dúvida com relação à correção desse exercício, é só vocês me mandarem aí no nosso chat, e aí a gente entra em mais detalhes durante a correção, tá joia? Qualquer coisa também, durante as nossas aulas, vocês podem perguntar, que eu estou aí às ordens para poder responder a qualquer questionamento, tá joia? Muito obrigado e até logo.